Literatura e Outras Viagens apresenta Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício. Siga-nos nas redes sociais, @Podcast Leov. Saudações literárias a você que nos ouve e está nos acompanhando durante esse tempo em que estamos produzindo esse podcast. A gente está bem alegre com o resultado desse trabalho, né? E a gente espera que você também esteja. Queremos agradecer pelas 500 visualizações no nosso canal, aí através das várias plataformas de streaming, né? Talvez para algumas pessoas 500 visualizações, né, não seja tão grande, mas para a gente é algo que enche de orgulho. Ah, Eduardo, 500 é mais de 500 visualizações, Mais pensa? 500. Pensa que alegria é essa, Kátia? Pensa, olha que massa. E ainda com feedback, né? As pessoas dizendo que tá bacana, que tá legal. Né? Até a nossa dupla aqui, sertaneja, né, Eduardo? A nossa dupla, né, que parecia que não ia dar certo, né? Pois é. As pessoas dizem, mas como é bacana, tu é bem diferente do Eduardo e tal. Então, as diferenças, elas são legais, né? É só a gente saber onde que vai cada coisa. E no começo a gente tinha até medo, né, Kátia? Como que fazer entrevista, né? A gente não conhece as pessoas, mas tá indo de uma maneira tão legal. Sim, bem bacana. E hoje a gente tem o escritor, poeta Marcelo Labs, né? Isso. Ele é escritor, ele é editor também, ele tem a editora Caia Ponte, né? Em Florianópolis. Uhum. Ele é um cara bem ativo, né? Bem ativo no meio editorial, no meio literário, né? Isso, ele é autor do livro Os Três Porcos, né? Que está incomodando muita gente. Fique aqui e descubra o porquê que esse livro está incomodando muita gente, né? É verdade. E eu acabei de começar a ler Paraíso Paraguai, que eu acho que foi o que ele ganhou o prêmio. Sim. Não tenho certeza, mas me parece que foi. Comecei a ler. A gente vai conversar sobre esse e sobre os outros livros, né, do nosso querido Marcelo Labs. Super conversa aí. Eu, Eduardo, estou em Mandirituba, cerca de 60 quilômetros de Curitiba, a capital do meu querido estado do Paraná, ao sul de Pindorama, tomando café com leite quente, comendo pinhão na chapa que estava congelado, né, desde a última vez que a gente colheu, desse ano. E agora, então, já estamos falando com a nossa gaúcha, que já está falando cantandim, ali nas margens do Itajaiaçu. Tomando chimarrão e preparando a tainha que será assada amanhã no almoço, Kátia Nascimento. Vai sim, vai ser. E hoje a gente continua a nossa nova temporada, né? Com uma previsão aí de uns 10 episódios, né, Kátia? Onde a gente tem a proposta aí de mostrar autores e quais gêneros que eles gostam de passear, né? O que eles gostam de produzir. E como funciona esse trabalho, que é um trabalho de Sísifo, né? Trabalho ali de Hércules, enfim. E você, já curtiu a gente nas redes sociais? @podcastleov, lá no Instagram e no Facebook. Você pode enviar um e-mail para a gente também, né? podcastleov@gmail.com. Caso queira, você pode conversar com a gente, né? Nos nossos perfis pessoais também. Será um prazer conversar com você. Como que a gente te encontra, Kátia? Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. Isso aí. Eu, Edu Fabrício, aí no Instagram, e Eduardo Fabrício P no Facebook. Então vamos conversar com o Marcelo, Kátia? Vamos lá. Então a gente está aqui com o Marcelo Labs. É um prazer, Marcelo. É um prazer mesmo, viu? Eu li o teu livro e fiquei embasbacada por 2 semanas, assim. Olha, imagina, o prazer é meu conversar com vocês. Eu te conheci assim, muito rapidamente. Eu soube que tu estivesse no Festival Literário, né? E depois eu entrei no edital, fiz um projeto para o edital Anderle. E aí, como faz pouco tempo que eu moro aqui, eu quase não conhecia, que também não é uma desculpa, né? Mas eu quase não conhecia escritores de Santa Catarina, que, aliás, depois eu quero falar isso contigo. E aí eu fui no Google e pesquisei vários nomes de escritores de Santa Catarina e tu estavas lá na lista. E aí comecei a fuçar lá para ver o que está fazendo, e tu estava lançando esse livro. Eu digo, mas é agora que eu vou ler esse livro. Mas Três Porcos, né? Eu não sabia do que se tratava, na verdade, né? Uhum. E aí o André Soltal comprou o livro e ele disse, olha, o livro é punk.
Eu disse, mas olha só, mas eu sou maravilhosa, qual é o problema? É porque mexe com a gente, né? Mexe com a... Eu acho que comigo, particularmente, mexeu a questão da maternidade, sabe? De ser mãe e saber que um filho teu passou por aquilo ali, sabe? Uhum. Eu acho que mais do que tudo, para mim foi isso, assim. Me pegou, assim, me deu um choque, porque eu criei 2 filhos praticamente sozinha, né? E eles ficavam sozinhos mesmo em casa para eu trabalhar. Uhum. Né? Eu fiz faculdade, meu filho era pequeno, ele ficava aos cuidados dos vizinhos, sabe? Essas coisas assim. Então, realmente mexeu assim, né? Mexeu bastante comigo. Mas então, nós estamos aqui com o Eduardo Fabrício Pereira, né? Eduardo, que eu estou falando dos 3 porcos e tu ainda não conhece, né? Pois é, mas eu quase conheço, né? Pelo tanto que você está falando na última semana, a gente conversou bastante. Eu? E é interessante, eu ia falar encho a justamente cabeça do isso. Eduardo. Eu ia falar que acho que alguma coisa pegou para ti que você falou que mexeu mesmo, né? Eu acho que essa questão de ser mãe mesmo, né? E a gente é tão vulnerável, né? Todo mundo é muito vulnerável, né? E a gente como mãe, né? A mãe, ela quer sempre ter o domínio das coisas e ela não tem, né? A mãe não tem o domínio das coisas. Hoje a mãe gente estava acha falando. Exato, a gente estava conversando antes sobre isso. Eu acho que a mãe pensa que trazer comida para casa e as coisas, né, da educação de colégio, aquela coisa toda é a coisa mais importante. No entanto, tem muitas outras questões, né? Eu tive um professor que dizia assim, os pais eles nunca erram, mas normalmente eles não acertam. Tá boa essa. É verdade, isso hein? É verdade. Eu estou falando mais do teu livro do que tu, por favor, pode falar. Bom, o livro tem, o Três Porcos, ele tem alcançado muita gente, né? Desde o lançamento dele, que foi em agosto. A forma como ele surgiu, como ele foi impresso, foi surpreendente também, porque eu de novo fiz um financiamento coletivo e vendi o livro antes de ele existir fisicamente, né? Ele só tinha sido escrito. E daí, pelo orçamento, por tudo, para pagar todo mundo, orcei 10 mil e coloquei 60 dias para ver se alcançava essa meta de 10 mil reais, né? E a gente alcançou essa meta em 15 dias. Olha que massa! Então foi... Né, só ali na pré-venda saíram 200 e poucos livros, assim. Que bacana! Que é um valor exorbitante, né, para uma editora pequena, para um aqui, né, de vista enquanto mãe, e tu trazer essa questão, porque ainda não tinha ouvido nada parecido, né? O que eu preocupantemente tenho ouvido são relatos de pessoas abusadas na infância que nunca falaram disso com ninguém e acham na figura do autor, porque são números exorbitantes, os números de vítimas de violência sexual na infância. É uma questão de saúde pública. No entanto, embora o livro não trate disso, né, enquanto um fenômeno de saúde pública, eu fiz questão de colocar isso num capítulo lá no finalzinho, né, apontando os números que o próprio Estado brasileiro traz, que são números que apontam a gravidade do problema, mas trazem outros problemas junto, né? Como, por exemplo, o fato de a minoria dos abusados serem meninos, mas a maioria dos abusadores serem homens, né? Pois é. A gente vive numa sociedade machista que tem, sobretudo quando a vítima é do sexo masculino, né? Culturalmente, a gente não consegue lidar com esse tema.
né? E, claro, individualmente também é muito difícil para o homem, né? Para o homem heterossexual ou homossexual lidar com esse tipo de memória, com esse tipo de história, né? Queria te perguntar o seguinte, tu conhece o Ivan Justen de Curitiba? Não. Então, ele é um escritor e ele é um estudioso do Leminski. E ele esses dias eu ouvi uma live dele que ele diz assim: eu tô com receio que há muito mais escritores do que leitores. O que tu acha disso? Porque tu vê agora, tu dissesse uma coisa, tem muita gente lendo o meu livro, né? O que será que faz a pessoa ler determinada... Fora o valor do livro, né? Que ainda é caro para muita gente, né? Acessibilidade, ser acessível, né, para as pessoas. Mas o tema do teu livro é uma coisa que o brasileiro precisa? Talvez seja isso? Que tem muita gente lendo o teu livro? Olha, eu não sei. Sempre quando eu vou preparar um projeto, né? Seja de um livro de poemas, seja de um romance, eu penso na validade social desse projeto, né? De que vai valer isso aqui para o mundo, né? Porque já tem tanto livro sobre qualquer coisa, tanto livro sobre nada publicado. Eu penso, como que eu vou atingir as pessoas, né? Alcançar as pessoas? Isso para dizer que eu não faço uma pesquisa de mercado, né? Tipo, do que está se falando agora. Isso não me interessa, né? Me interessa lidar com esses meus temas e tratá-los esteticamente, porque afinal é disso que se trata a literatura, né? Sim. Mas o fato de estarem lendo o Três Porcos talvez seja pelo que chamaram de honestidade dele, assim, né? Porque ele é um livro que soa honesto para as pessoas, né? Então não é um... E aí, claro, é desconfortável para mim falar disso, mas me parece, na posição de autor, né? Mas me parece que não é um livro em que o escritor tenta se transmutar na personagem, né? Ou em personagens. Sou muito eu ali, e talvez isso faça as pessoas enxergarem não o escritor, mas o ser humano, né? Por trás das palavras. Sim, talvez isso seja um fator de proximidade, assim. Essa questão é bem autobiográfica, então, esse livro? Ou até onde que o autor cria esse narrador? Ótima pergunta. Eu não gosto de lidar com ele como autobiográfico, mas eu gosto de lidar com ele como autoficção, né? Uhum. Então, porque na autoficção vão se entrecruzando exatamente o escritor e o personagem narrador, né? Daí, para mim, também às vezes não é claro em que momento o Rafael está falando e em que momento eu estou falando, né? Isso tem alguma coisa no Paraíso Paraguai eu já tinha feito isso, né? O livro ele é em grande parte narrado por uma senhora idosa que está à beira da morte, que passou a vida inteira em silêncio, né? E de repente decide falar. Ela tem uma catarse de falação antes da morte. No Paraíso Paraguai tinha isso de a narração inicial ser feita pela Olga, né? Existe um narrador distante, mas a Olga é quem conta a história da família, né? O primeiro alemão que chegou no Brasil, a ida dele para a Guerra do Paraguai, e daí a fala dela também é atravessada pela fala do Wilhelm, que é esse alemão. Então, ela fala muitas vezes como se fosse ele, né?
E em dado momento, com o desaparecimento de Olga da História, a voz que continua narrando continua sendo a voz dela, embora ela já não esteja mais ali, né? Então eu gosto disso de como recurso narrativo usar esse entrecruzamento de vozes, né? Que tu não sabe exatamente quem está falando o quê, de onde, aí, às vezes fica claro, às vezes não fica, ou às vezes tu não sabe com quem o personagem está falando, né? Eu gosto disso, assim, a incógnita ali das falas, né? Muitas vezes eu estou falando com o leitor mesmo, né? E as pessoas me dizem, nossa, parecia que tu estava falando comigo, assim, porque eu estava. Sim, mas eu já estava quase falando contigo. Pois eu estava lendo e quase querendo que tu me respondesse umas questões ali. Pois é. Então, na tua fala poética, e até nesse livro, que eu não li o outro, mas eu li algumas poesias tuas no teu blog ali, tem um blog teu, né? Que tu dizes, tu falas em língua de vingança, de revide. Uhum. Tu acha que o texto é uma vingança, que o autor faz uma vingança? Eu acho que é uma das possibilidades do texto, sabe? Acho que é o superpoder do escritor. Talvez seja um superpoder. A primeira vez que eu me dei conta disso, foi no meu terceiro livro, que é um conto, O Filho da Empregada, né? Ele termina exatamente dizendo não que o autor está vingado, ou que aquele narrador está vingado, mas ele diz que as coisas não serão mais como elas deveriam ser, né, para aquela pessoa que é o filho da empregada. E esse sim eu trato como autobiográfico daí, né? Ele é um texto em prosa lírica, e que já é o meu contato com a memória, né? Então como eu finalmente me senti lido depois do segundo livro, porque o primeiro livro sempre é um fiasco, né? Aquela história que tu pensa que as pessoas vão te ler e vão conhecer teu trabalho, e acaba que não vende, ninguém quer saber de poesia e tal. E aí passei 7 anos em silêncio e publiquei o Porque Assim Não É Resposta, que é um texto longo, e também em prosa lírica, né? Isso que ele chama prosa poética. Uhum. E aí ele foi lido pra caramba, assim. Eu pensei, nossa, agora as pessoas estão lendo o que eu escrevo, então eu vou usar isso para alguma coisa que preste, né? E aí eu escrevo O Filho da Empregada, que é um livro de memória da minha vida com minha mãe empregada doméstica, né? E as dificuldades todas que ela teve também. Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, mas meus irmãos já eram mais velhos, né? E aí minha mãe teve que lidar comigo, com meus irmãos, com a casa, com as contas, com o trabalho dela, com o trabalho doméstico, né? Tudo isso e tal. E claro, já relacionando com temas que me interessam muito, que são a exploração do trabalho, né? A estratificação das classes e tudo isso. E é a primeira vez em que eu me vingo escrevendo, de fato, que eu me sinto vingado, né? E acho que é uma saída. Mas outro dia também alguém me perguntou, né? Acho que foi o Carlos Henrique Schroeder, se afinal eu me sentia vingado por Três Porcos, né? E aí eu já respondi diferente, e eu penso que não. Porque se aparentemente a literatura resolve coisas para quem escreve, isso para mim está cada vez mais claro que não é possível resolver, né? O que resolve é terapia e sei lá, falar a crença na melhora, a coisa toda. Mas eu percebo que conforme as pessoas têm lido Três Porcos e elas me procuram para falar sobre o livro,
a vingança é executada a cada leitura em que o próprio leitor deseja que aquela vingança se cumpra, né? Então, dessa forma, é uma vingança em contínuo. Assim, ela não terminou com a minha escrita, porque eu não resolvi isso, né? Mas eu passo por essa responsabilidade ou a oportunidade de sujar a mão para o leitor, para a leitora, né? Que fazem isso também. Que se aqueles caras realmente existiram, né? Me parece que sim. Imagina se 500 pessoas leram aquilo só de energia para cima deles. Tu tem que se sentir vingado já. Pois é. Ontem eu estava conversando com uma amiga que é psicanalista, enfim, e a gente estava conversando a respeito desse momento que a gente vive. Até hoje a gente conversou sobre escola cívico-militar, tá rolando toda essa questão, e eu falei para ela dessa angústia, que muitas pessoas estão se sentindo angustiadas. Claro que isso com a pandemia aumentou muito mais. E é essa angústia que ela tem que gerar esse desejo de mudança. E o que me parece é justamente isso que você consegue fazer com o seu livro, né? Você gera essa angústia nas pessoas, e aí acho que funciona isso para as pessoas, para que as pessoas possam... que gera esse desejo para elas, né? A pessoa fica angustiada com aquilo ali, né? Isso, ela fica talvez assim, pro autor não... Tu tem que enfrentar aquele assunto, né? Isso, talvez pro autor ele não conseguiu lidar com isso, né? Mas é uma maneira de lidar também, né, com o que não se consegue. Mas para aquelas pessoas que estão lendo, elas estão conseguindo, porque você está gerando esse sentimento nelas. É muito interessante isso, como que a literatura trabalha. É uma espécie de terapia. Quando você vai lá no terapeuta, é interessantíssimo. Isso, nossa. É a pergunta que o terapeuta te manda, né, que te tira do seu lugar comum e aí gera mudança, né? Não é só nesse livro que tu fazes isso, né? Pelo que eu li das tuas poesias, também, né? Causa esse incômodo, né? A gente lê e causa um incômodo. Porque a gente já falou a semana passada isso, né, Eduardo? A literatura, ela tem que incomodar, né? Porque senão também é autoajuda. Aí não dá, principalmente incomodar, principalmente. Né? Tem que incomodar, né? E quem não ficar incomodado com esse assunto, quem não fica incomodado com esse assunto, meu Deus, né? É aquele que não fica incomodado com como é o livro aquele sobre o Hitler, né? Que a gente está ouvindo agora essa semana. Marcelo, tu queres ler uma poesia tua? Leio. Vou falar de novo do livro, né? O Enclave é um livro de 2018, foi publicado pela Patuá, do Eduardo Lacerda, lá de São Paulo, né? Depois em 2019, ele chegou à finalista do Jabuti, o que foi uma surpresa. É um livro de poemas que trata sobre esse lugar, que é o Enclave, e que não fica claro exatamente onde mas a gente acaba descobrindo que é o Vale do Itajaí, né? É região de maioria de descendentes de europeus que se pretendem também eles europeus, né? Isso acontece muito em Blumenau, acontece muito em diversos lugares em Santa Catarina. E aí, em algum lugar do livro, vem esse poema aqui, é o poema 23, que diz assim: verde e cinza concreto, preto, vermelho e amarelo, marrom lama, vermelho sangue ordinário, barato, sangue crioulo da Guerra do Contestado, da República Farroupilha, da República Juliana, dos mortos de todos os dias, de atropelo, assalto e cansaço. Amarelo dos campos de trigo, dos mortos dos campos de fumo, amarelo do sol de outono escondido atrás da fumaça, amarelo como a febre da desgraça, amarelo do ouro procurado, amarelo ouro perdido, preto como os lanceiros, enganados e traídos, preto como Cruz e Souza, o poeta sucumbido, preto como os meninos pretos que buscam algum caminho, preto
do luto dos pretos que lutam sempre sozinhos. Procura-se bandeira para enclave. Não à toa esse preto, vermelho e amarelo é uma provocação com as cores da bandeira da Alemanha, né? Porque eu acho engraçado que o sulista médio ele se pretenda tão europeu vivendo no Brasil, que é um país tão explorado historicamente, né? Com bolsões enormes de pobreza, inclusive em Santa Catarina, né? Com a favelização das cidades. E Blumenau é a cidade que mais tem favela no estado. E mesmo assim, durante outubro, a cidade se veste de preto, vermelho e amarelo. As pessoas se fantasiam de alemão, né? Que eles que eles chamam lá de traje típico. Então, essa questão dos trajes típicos alemães, tem um amigo alemão e a gente conversando, daí eu falei, no Brasil, então, tem essa festa alemã. Daí ele falou, não é festa alemã, é festa do sul da Alemanha. Né? Então, já começa... E tem essa ideia de que é uma festa alemã. Pô, não é também. No norte do Rio Grande do Sul também acontece isso. O sul do Rio Grande do Sul é colonizado por espanhóis e portugueses, né? E os negros que vieram também pelo Rio Grande. Mas o norte do Rio Grande do Sul também é italiano e alemão e também tem essas... E o Vale dos Sinos também, né? Mas aqui, assim, né? Perto de Curitiba, em Ponta Grossa também, né? Tem essa... É a Münchenfest. Essa já tem até o nome, né? Munique, beleza. Faz mais sentido até, né? Mas é interessante isso, como... Eu tenho uma teoria sobre, né? A festa que surge em Blumenau em 84, ela surge com um mote turístico mesmo, né? Embora o mito fundador da festa sejam as duas grandes enchentes, de 83 e 84, ela já era prevista anos antes, mas ainda não havia sido viabilizada, né? Então, o mito fundador da Oktoberfest são as enchentes, né? É a tragédia do Rio. E ela surge com esse mote turístico, né? Já a cidade, desde o início dos 80, desde o final dos 70, 78, 79... Já tinha leis municipais para, por exemplo, germanizar, entre aspas enormes, o centro da cidade, né? Com aqueles prédios em Chaimel. Eles são construídos com incentivo público, né? Com isenção fiscal. Não se pagava imposto desde que o prédio fosse naquele falso em Chaimel, que o Burle Marx vem a chamar de aborto depois, né? Quando ele visita a cidade. E é escrachado por isso também. Mas eu acho que, no fundo, essas coisas todas, elas são folclóricas mesmo, sabe? Porque em todas essas colonizações, Curitiba, a gente vê muito isso. Curitiba tem colonização de tudo quanto é lugar, né? Ucraniano, polonês, alemão, italiano, né, Eduardo? E cada lugar desse eu acho que eles se valem dessas coisas. Porque é meio estranho a gente pensar que... Estranho não, é uma realidade, né? Pensar que eles vêm para cá achando que eles vão trazer a Alemanha para cá, a Itália para cá. Isso não existe. Eu acho que né? Na verdade, ainda quando se pensa, não sei se eu tô errada, nessas famílias, ainda já está na terceira, quarta geração. Eu sou alemão, mas, porra, você nasceu ali em Jundiaí, que o pessoal faz, né, uma brincadeira. Nasceu em Itajaí, pô, você não é alemão, você é brasileiro. Né? Tem toda essa questão. Dá uma discussão legal essa. Nem a língua é mais a mesma, porque depois ela evolui tanto, né? Ela modifica tanto que ela não é mais a mesma de quem veio para cá, né? Falando alemão, por exemplo. Exato. Né? Até esse meu amigo alemão que a gente está conversando, ele foi na colônia Wittmarsum, que é próximo aqui a Curitiba, e ele chegou lá, né? É uma comunidade que fala alemão, e ele não entendeu nada. Eu falei, não entendo. Claro. Porque é o alemão cristalizado do século XIX, né? Que permanece.
Ficou ali cristalizado na cidade. Dialetal, né? É como agora vamos falar aqui dos professores de língua portuguesa conservadores, né? Que não faz sentido nenhum. Que a gente tem que falar o português de Portugal, né? Não existe isso, né? Sim. É a prerrogativa, temos que falar igual, né? igual Pedro Álvares Cabral, né? Falando de tudo um pouco, eu anotei uma coisa na tua poesia, que tu colocas uns nomes, tu falas com alguém nomeando esse alguém, né? O João, tem um João, tem um Fábio, eu acho, Fábio, o Vinícius, tem um Vinícius, né? Uhum. Tem um Felipe, e tu falas assim, né, com eles, né? Isso é fictício ou existe mesmo essas pessoas? Existe? Algumas pessoas dessas são pessoas que existem e que são meus personagens, né? Tipo, o Vinícius é meu irmão e ele vive aparecendo em poemas. Mas eu também dedico muitos poemas para as pessoas, né? Então é muito comum eu ter poemas dedicados para amigos e para amigas e os nomes dessas pessoas surgem. Ou às vezes também não é para o leitor saber de quem eu estou falando. Quem né? Claro. Às vezes não, sabe? O nome é circunstancial, né? Isso também acontece em alguns poemas, assim. Mas eu gosto muito do Manuel Bandeira, né? Eu nunca escondo isso. Eu leio e releio Bandeira até hoje. E aí ele tem um livro que chama Mafuado Malungo, e que são poemas, é uma reunião de poemas já do fim da vida, e daí ele tem os poemas de cortesia, né? Que ele escrevia poemas para as pessoas, ele escrevia poemas nas dedicatórias para amigos e para crushes que ele tinha, né? E eu acho sempre muito bonito isso, assim, de tu dedicar um poema para alguém e falar com aquela pessoa enquanto tu tá escrevendo, né? Deixa eu achar o livro aqui. Esse poema tá no Trapaça, o poema que eu escrevi para Vinícius. Estão ouvindo a minha gata miar aí? Sim, mas não faz mal. Se não tiver cachorro latindo, gato miando, se não tiver... Criança chorando. Carro do ovo, não é live. Não é live, é verdade. Não tem importância, pode deixar o gato miando, não tem problema. Vou ler o poema de Vinícius. Lê aí para nós. O mundo não se podia dizer que era grande. Tudo acontecia no bairro. O vô e a avó, os tios e as tias, os primos, as primas e as tristezas. Tudo acontecia tão perto. O mundo só era grande quando a gente se aventurava a tomar banho de rio e tu me levavas. Não conta nada pra mãe. Nunca contei, mas igual a mãe brigava. A roupa molhada, Vinícius. A roupa molhada no varal era o que nos delatava. E tudo mudou tanto. Mudou e deixamos os dois de ser meninos. Mudou e deixamos de nos aventurar pelas estradas de terra com aquela bicicleta vermelha e amarela que não se sabe mais onde está. O mundo ficou tão grande que a gente nem se encontra mais. A roupa no varal, Vinícius. Nunca nos demos conta da roupa no varal. Me emocionei até. Lindo, lindo, lindo. Obrigado. Traz um ar, né? Uma lembrança. Muito sensível para poesia, viu? Não posso ler mais poesia, eu acho. Posso ler uma aqui? É claro. Loira dos pés à cabeça, até os pelos pubianos, desde a menarca menstrua lama, e nela enterra os seus, nela afoga os seus, nela chafurdam herdeiros de um país que não existe. Enclave. Só quem acredita em herança não se resigna diante de tanta água oxigenada. Olha que isso. Muito obrigado, cara. Que isso. Muito bom, muito. A gente fica encantado aqui. Cada um que vem aqui, a gente fica babando. Sim, é muito da hora. Ai. Tu podia dizer pra gente como é que tu começou a escrever aqui? Que a gente, no fim, eu comecei falando dos 3 porcos e perdi a... Como é? Eu tinha uma amiga que dizia perdi o fio da ninhada. Da ninhada.
Bom, meus pais ouviam aqueles LPs, né, de Tonico e Tinoco, de Chitãozinho e Chororó, essas coisas todas. E aí eu consigo identificar duas fontes, talvez, para a escrita que passam pela música popular, né, ou pela música. Primeiro, o fato de meu pai ser descendente de alemães e a família ser luterana, e a igreja luterana tem aqueles corais e a coisa toda, né? Sim. E a minha mãe é descendente de portugueses e tinha uma outra tradição na família que era o terno de reis. Então eu tinha um tio, já falecido há uns anos, o tio Maneca, ele fazia os próprios versos tocando, né? Fazia na hora, assim. Ele tocava pandeiro, eu acho, ou cavaquinho. Agora não tenho... Acho que era cavaquinho que ele tocava. E aí tinha tudo isso da música popular e do improviso do tio Maneca, de fazer verso e tal. E aí eu descubro a poesia de Castro Alves num livro empoeirado que foi de minha irmã e que estava em alguma caixa guardada em casa. E num dos poemas desse livro, do Espumas Flutuantes, ele é uma valsa que tinha num daqueles LPs, né, de música e tal. E aí eu percebo que poesia é uma forma de levar música para qualquer lugar, né, sem um dispositivo sonoro para escutar aquilo. Tu pode ler aquilo e aquilo soar como música, né? Olha que legal. E aí a primeira vez que eu escrevo um poema, que é a primeira vez de que eu me lembro, foi na escola pública, na 5ª série, numa aula de língua portuguesa, em que a professora disse, escrevam aí alguma coisa, não lembro qual era o objetivo daquilo, mas aí eu escrevi um poema, né, um poeminha, umas quadrinhas assim, e aí ela elogiou aquilo e falou, olha, que bonito, um poema, né? E acho que houve ali um incentivo para continuar a fazer aquilo, né? Escrever daquela forma. E mesmo depois, quando eu vou morar no internato, e aí eu tenho à minha disposição uma biblioteca imensa e maravilhosa, quando eu começo a ler poesia mais a sério, começo a ler literatura mais a sério, né? Continuo escrevendo de uma maneira muito musical, que depois eu tento desconstruir, né? Mas aí já optando esteticamente pelo verso, né? Pelo verso livre e pela rima indireta, pela rima confusa, né? Mas começo a escrever guri e coisa de guri, né? Depois, quando eu entro no curso de letras em Blumenau, que daí eu conheço toda a tradição de poetas blumenauense, porque é uma tradição muito interessante do ponto de vista da literatura, mas também da sociologia e da história, né? Porque a gente tem um fenômeno que foi a literatura produzida em língua alemã, até pelo menos o governo Vargas, e aí depois com a proibição do uso do alemão, existe um hiato de produção, né, pelo menos de publicação, e aí quando se volta a ter publicação, que é ali nos 60, nos 70, né, é um momento em que a cidade, Blumenau cresceu muito, e ela era um dos principais polos industriais do país, um polo têxtil, né? E aí a gente pode imaginar a população da cidade duplicando, de repente triplicando, com muita gente vinda de fora, né? Tanto de outros lugares de Santa Catarina, como de outros lugares do Brasil. E aí surge uma literatura de afirmação dessa herança germânica, né? E aí tem o Verde Vale, que é o romance da Urda Klieger, que é minha amiga, inclusive, né? Mas que conta uma história da imigração. Tem Lindolf Bell escrevendo sobre a Blumenalva, né? A Blumenágua. Tem Érico Max Miller, outro poeta que fala, né,
da mata frondosa e do rio e tal, não sei o quê. E aí a gente tem um momento que é nos anos 80, né, já num contexto de hiperinflação, Sarney, aquele terror todo, e posteriormente com Collor e a abertura do mercado, e aí o declínio da indústria têxtil, né, e da indústria nacional como um todo, mas vamos falar de Blumenau, em que surge uma outra poesia, que é uma poesia de oposição exatamente a essa tradição, né, de que se falava nos 70, né, desse resgate. Então, quer dizer, para a sociologia da literatura, isso é interessantíssimo de estudar, né? Como a produção responde à época em que ela é escrita. E aí, quando eu conheço os trabalhos desses poetas, eu sou leitor do Bell, né? E eu acho que o Bell, ele não é apenas o cara que elogia Blumenau, mas ele também tem uma postura crítica própria da poesia dele, e é o que torna a poesia dele importante, né? Mas quando eu conheço, sobretudo, os trabalhos do José Anduença Martins, do Douglas Zunino, do Denis Radins e do Marcelo Stael, além do trabalho do Mauro Galvão, o falecido Mauro Galvão, eu penso que eu quero também fazer parte daquele grupo, ainda que com uma distância geracional, né? Mas quando eu começo a pensar, tipo, eu também quero escrever poesia a partir de Blumenau, né? Refletindo sobre esse lugar e refletindo sobre mim mesmo nesse lugar, né? E aí que eu começo a produzir, e meu primeiro livro é resultado disso mesmo, né? Ainda que... Legal, bacana. Primeiro livro seja uma coisa sempre confusa, né? Sempre deformado, parece. Mas eu briguei com ele lá atrás, lá em 2008, quando eu publiquei, a gente já brigou. Passamos anos brigados, mas quando eu revisito Falações, que é esse livrinho lá de 2008, eu vejo que as minhas preocupações de depois já estavam lá, né? Sim. Então, claro... Tu fizeste uma escolha, na verdade, né? Oi? Tu fizeste uma escolha, né? Uma escolha de caminho, né? Isso. E é interessante revisitar o que a gente já publicou há bastante tempo, para ver como as preocupações de quem escreve parece que são poucas, né? Eu acho que a preocupação maior, ela, apesar do tema, ela é estética, e aí são as procuras e as angústias estéticas para alcançar falar do que a gente quer falar. É interessante que você falou que adiantava algumas coisas, né? Aquilo que você escreveu, depois você vai ler, já estava lá o que era o seu conflito atual. Os seus poemas já traziam essa preocupação já no passado, aquilo que você está vivendo agora. Já, aham. E aí que eu percebo como eu falo de poucas coisas, né? São poucos temas. O que mais acontece são variações estéticas sobre os mesmos temas, né? Mas tu não achas que na verdade, os temas, eles são sempre os mesmos? São sempre os mesmos. É a maneira como a gente aborda essa coisa, né? Sem dúvida. Pois que eu acho que é o que chocou bastante nos Três Porcos, porque todo mundo já ouviu falar sobre isso. Sim. Né? Mas é o modo como foi colocado, né? Isso eu lembrei do Joseph Campbell. Ele fala que, na verdade, há 3 grandes histórias na humanidade. As outras todas são variações dessas 3 grandes histórias. Mas acho que entra também essa questão do artista ou do poeta ser essa antena das raças, né? A antena é o que pega primeiro ali o sinal, né? Que está passando ali o tal do Zeitgeist, está passando ali, o poeta é o primeiro que alcança isso, né? Talvez seja isso também. E tem aquilo também de que tudo já foi dito, né? Sim. Mas eu defendo que nem todo mundo disse ainda o que precisava ser dito, a partir de si próprio. Então, a gente tem uma multiplicidade de vozes aí, né?
com histórias diferentes, com origens diferentes, com conflitos diferentes. Então, a gente vai abordar os mesmos temas, vamos abordar os mesmos temas, mas de pontos de vista diversos. Né? E essa é a diversidade da literatura hoje. Esse assunto, quem falou foi o Marcelo Labes. Então, a Kátia Nascimento, Eduardo Fabrício, não vai falar como o Marcelo Labes. Exato. Cada ponto de vista, né? Cada ponto de vista é visto de um ponto. É legal isso. Ponto de vista, estilo, né? Ferramentas linguísticas, como que cada um utiliza, que faz da literatura o que é. Acho que a última pergunta. Oficina literária, você já participou? Já ministrou oficina? Como que você vê isso? Eu vejo muito bem. Eu vejo muito bem. Já ministrei, já participei também, né? Eu tenho algum preconceito só com o tipo de oficina que pretende ensinar alguém a escrever um romance, escrever um poema, escrever um conto, uma crônica, sei lá. Eu tenho muito preconceito com isso, né? Eu gosto da oficina de debate de ideias mesmo, porque parece que é mais importante a gente debater ideias e, a partir desse debate, as pessoas que estão na oficina, então, conflitarem as suas próprias questões para produzirem o seu material, né? Do que eu chegar lá e dizer, não, o poema precisa ter isso, isso e isso. Esses são os elementos, né? Conto só é conto se for assim. Né? E tanto essas oficinas elas estão se espalhando, essas que pretendem ensinar a escrever o romance contemporâneo, né? Que muitas vezes a gente lê o mesmo livro, né? Exato, com autores diferentes, são histórias diferentes, mas o livro é o mesmo. Por quê? Ele tem a mesma estrutura, né? Ele tem o mesmo tipo de personagem, o mesmo desenrolar, por mais que sejam histórias diferentes, né? O livro é o mesmo. Então, como que tu vai escrever um livro diferente de todos os outros, né? Quer dizer, um livro que seja ele próprio, um livro e não um mimetismo, só uma cópia, né? Discutindo, debatendo, se expondo à crítica, né? Isso. Que é uma parte muito importante. Literatura tem muito pouco de genialidade, assim. Então, às vezes parece que o escritor, o poeta, ele é um cara muito ligado e muito gênio, sabe? Que capta coisas e, de repente, ele produz uma obra e aí a gente ignora todo o trabalho que tem por trás disso, né? Eu acho sempre que o trabalho de escrita mesmo, assim, de ficar na frente do computador escrevendo, é o que menos toma tempo. O que mais toma tempo é lidar primeiro com esse mundo maluco, depois com a quantidade de informações que a gente capta, né? E esses debates internos que acontecem na cabeça de como eu vou contar essa história dessa vez, né? De que forma vai ser isso, como isso deve soar, sabe? Interessante isso, abstrair, né? Abstrair tudo isso, né? Como é que tu vai tirar, por exemplo, como é que tu conseguiu abstrair para escrever Os Três Porcos, né? Tu tinha que fazer um recorte, né? Sim, esse recorte é importantíssimo para o caminho que tu vai dar para a narração, né? E assim acho que fica muita coisa de fora, né? Você tem que sacrificar muita coisa, cortar muita coisa. Precisa cortar. Precisa saber cortar também, né? Sim. Para não ficar um texto enfadonho e muito longo. E às vezes a gente acha que está falando uma coisa super importante, mas a gente não está. E aí é o leitor, né? O leitor que critica, que vem e diz, olha, isso aqui não precisa. Isso aqui está sobrando no texto, né? Aí tem que saber cortar também, não pode ter tanto apego assim ao que a gente escreve. Marcelo, foi um prazer enorme. Eu acho que tinha mais assunto aqui, mas isso que eu ainda não li os outros livros. Quando eu ler, eu vou te chamar de novo. Né, Eduardo? Me chama que eu volto. Tem muita coisa. Prazer conhecer vocês, gente. Prazer conversar com vocês.
Muito obrigado pela oportunidade. No próximo festival literário, eu espero que tu venhas aqui, Itajaí. Me chama. Isso. Quem quiser ler meus livros, pode achar no site da Caia Ponte, que é www.caiaponte.com, ou me procurar nas redes, né? @labsmarcelo no Instagram, Marcelo Labs no Facebook. Eu tô por aí e a gente conversa. Então muito foi um bom. prazer. Muito obrigado. Muito, valeu, a gente obrigado, que agradece. Até uma próxima. Até, fiquem bem. Valeu. Muito que bem. Obrigado por você que ficou até aqui no final com a gente. Espero que você tenha se divertido e gostado da nossa conversa com esse catarinense com sotaque gaúcho. Que fala... É verdade. Fala... É verdade. É muito ele legal. Tem sotaque de porto-alegrense, na verdade. E é o cara que fala aquilo que a gente precisa ouvir. Através da arte que ele desenvolve. Tirando a gente da nossa zona de conforto, sabe? Isso, não se esquecendo que literatura tem que incomodar, né? Porque senão não cumpre a sua função. Exato. E na próxima semana, quem que vai ser nosso convidado? Na próxima semana teremos Otto Leopoldo Vinck. Eu sei que você ia querer fazer surpresa também. Não. Vamos lá, o Otto. Já foi. Então, próxima semana, professor Otto, né? Meu professor, vai ser uma honra para mim, porque... Professor e escritor, né? Sim, professor e escritor. Mas nesse caso o professor está muito acima. Desculpa. Para ti. Para mim, Para ti. Legal, vai ser bem bacana conversar com o Otto. Uma conversa com meus 2 professores que eu mais tive Pensa, contato. Eduardo, olha só. E que honra tá fazendo parte, né? Não como aluno agora, mas como... que legal, vai ser bem bacana. Conversando junto. Se ainda você não segue a gente na rede social lá, lembre, @podcastleov no Insta e no Facebook. Se hoje foi a sua primeira vez, espero que você tenha gostado. E se já nos acompanha, agradecemos de coração. Vamos juntos incomodar as pessoas que nos cercam com arte. E como disse o poeta Vladimir Vladimirovich Mayakovsky, a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo. Então, Kátia, a gente se encontra na próxima semana? Até a próxima, Eduardo. Até a próxima. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau. Literatura e Outras Viagens apresentou Podcast Leov, temporada dos gêneros literários. Apresentação: Kátia Nascimento e Eduardo Fabrício.